Muito bem, começa agora o Rumo, o futuro da mão de obra na região, o seu bate-papo semanal sobre dinâmicas produtivas, economia e oportunidades no Vale do Taquari. O Rumo é apresentado e produzido por esse que vos fala, Felipe Faleiro, na técnica e edição Anderson Barbosa, e nós chegamos num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa de Crédito Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomasi Logística. Chegamos aqui pela 102.9, também em imagens no A Hora TV lá no YouTube. Curta, compartilhe, comente, sugira assuntos para trabalharmos aqui no nosso programa. E nós vamos tratar hoje da construção civil no Vale do Taquari, crescimento, desafios e tendências do mercado imobiliário. E nós temos como convidados o presidente do Sinduscon, que é o sindicato, o nome é extenso, é Sindicato das Empresas da Construção. Que mais, Daniel Berges? Muito prazer, bem-vindo. Oi, bom dia, boa tarde, Felipe. O nome é extenso, a classe também, ela é uma cadeia produtiva bem importante, então a gente abraçou junto aí com a construção civil, a indústria moveleira, as cerâmicas, né, as olarias, artefatos de cimento, seria isso, né, André? Então... André Damiani também, vice-presidente do Sinduscon, muito obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado, Faleiro, obrigado, presidente, e boa tarde aqui aos ouvintes. Bom, nós estamos gravando o Rumo agora à tarde, né, dessa segunda-feira, dia 27 de outubro, o programa que tem como temática a construção civil. Por quê? Porque o Sinduscon fez a primeira grande pesquisa sobre o ambiente da construção civil no Vale do Taquari. Obras em andamento, tendência de verticalização, números que impressionam, porque ao passo em que o Brasil tem uma queda nos índices construtivos, o Vale do Taquari continua num patamar elevado. A gente pode pensar que pode ser daqui a pouco por causa do pós-inundações, sim, mas não só isso. Também há uma característica, Daniel, e me corrija se eu estiver enganado, uma característica de projetos em andamento e uma reestruturação urbana, principalmente Lajeado, que concentra aí mais de 80% das construções. Explica um pouquinho o que tem de números gerais, como que se chegou a esse patamar aí de um crescimento de 400% em termos de obras e projetos em andamento. Bom, Felipe, é importante a gente contextualizar um pouco a questão da pesquisa, porque a pesquisa era uma demanda muito antiga que o Sinduscon sempre teve, Sinduscon do Vale do Taquari, e a gente, através de a nossa força aqui, a gente ainda nunca tinha conseguido viabilizar o projeto, mas essa nossa demanda, ela era similar à de outros Sinduscons, né? Então a gente, através do CONSIC, que é o Conselho de Construção Civil da Fiergs, né, na qual a gente possui uma cadeira, então eu faço parte representando aqui o nosso Sinduscon, a gente conseguiu que a Fiergs fomentasse e contratasse essa empresa, uma empresa que tá bem, ela é de Curitiba, mas atua no mercado de São Paulo também, então fez um contrato para todo o estado, abrangendo os principais polos da construção civil, né? E Lajeado e Vale do Taquari foram inclusas nessas cidades. Então, a pesquisa nos traz números que nós que trabalhamos no dia a dia, a gente já sentia isso, né? Então foi um pouco de confirmação, mas ela realmente nos dá um respaldo estratégico, né? De a gente saber se a gente está lançando certo, né? Se está no caminho, se a gente está acumulando estoque, essas outras questões assim. E ela demonstrou de fato esse aumento, né, de lançamentos, de 400%, mas isso a gente tem uma amostra ainda muito pouco representativa, porque a gente fez análise do semestre do segundo semestre do ano passado do primeiro semestre do ano passado para o primeiro semestre desse ano. 400% em lançamentos foi o aumento do primeiro semestre do ano passado em comparação com esse. Esse número, de forma ele é chocante,
Mas a gente não se emociona, vamos dizer assim, nessa questão, né? De fato, o número de unidades é bem mais impactante, é 1.300%, porque o que acontece? Ocorreram vários lançamentos e esses lançamentos estão cada vez aumentando o seu porte, né? Hoje é normal já os lançamentos passarem de 20 andares, coisas que a gente não tinha antigamente. Então, no número de unidades até é mais significativo. E agora, assim, tem vários fatores, né? Agora a gente pode desenvolver mais nosso raciocínio aí, o André vai nos ajudar também, do que pode ser, né? Pode ser micro-região, né? Nós tivemos esse problema da catástrofe aí, né? Fazer uma migração entre cidades do Vale do Taquari, mas a gente sente que mesmo antes das enchentes a gente já começou a virar foco, né? Foco principalmente de pessoas... Talvez após a pandemia, que resolveram migrar para cidades do interior, e como Lajeado está num polo logístico interessante, nós fomos também uma das escolhidas para absorver esses investidores, esses novos moradores. André, aumento de mais de 1.000% em unidades. Quando a gente compara lançamentos 400, mais de 1.000 em unidades. Representa que a cidade, principalmente Lajeado, como polo da construção civil, se verticaliza. Bom, quanto à verticalidade a gente não tem dúvida, né? É só caminhar ou andar pela cidade que isso aconteceu. Isso é um fato inegável. Começa pela abrangência de Lajeado, são só 90 quilômetros quadrados de município, isso não tem como a gente fazer diferente. Não tem mais para onde ir, né? Isso, e vem, aí é ponto de vista, né? A gente está aqui um pouco também com uma opinião e cada um faz uma leitura, em que pese a gente trabalha no mesmo sindicato. A leitura que se faz, esses 1.000%, primeiro, tem que avaliar, como o Dani falou há pouco, a nossa base de dados, ela ainda é menor do que a de alguns outros sindicatos. Por exemplo, Porto Alegre já tem pesquisa de mercado há muito mais tempo. E abrange até Canela, Gramado, vai até lá para cima. A região de Caxias já tem pesquisa há mais tempo. Então, a gente tem que cuidar quando a gente faz esse tipo de análise estatística com o que se compara. Nós estamos nos comparando com o primeiro semestre de 2024, que foi pós-enchente, que ainda não estavam prontos muitos os projetos em andamento, né? Não consolidados, né? A gente passa a ter os lançamentos no segundo semestre do ano passado até se sedimentar para esse. Então, a base de dados ela vai se acumulando para nós, e a gente já pediu para estar na próxima pesquisa, e venha do segundo semestre, e virão outras, e esse é o papel do sindicato, né? Dar ferramenta para isso. Sim, tem crescimento. Ele é de fato 400%, ele é de fato mais de 1.000%, a gente tem que ainda... Tem que olhar com um pouquinho de parcimônia esses números. Tem que avaliar com cuidado para não... senão daqui a pouco até a mão de obra, né, que nós estamos aqui falando disso, vai fugir de tanto lançamento, né? Como é que vamos construir? Tá? Eu vai se assustar. Eu já estou no 2 projetos, não posso pegar um terceiro. Então, mas sim, tem lançamento, tem crescimento, tem tido clientela e tem vindo mão de obra de N lugares, né? A gente recebe muita mão de obra do Nordeste hoje, não sei se bate ali com a informação. Está começando a chegar, e a gente já viu pelo Cerâmica, né, da Argentina. E a nossa mão de obra, ela começa a crescer como eles sendo os mentores das obras agora. Já estamos num outro patamar. E o curioso, porque o Vale do Taquari já há algumas décadas vem demonstrando muita força do setor da construção civil. Nós tivemos uma urbanização muito acelerada, em especial Lajeado, mas não só Lajeado, Teotônia passou por isso, Estrela também. Arroio do Meio teve, se nós pegarmos ali meados da década de 1990 até agora, Arroio do Meio também teve um índice de construção bem considerável, Encantado, principalmente os polos, as maiores cidades aqui da região. E ao mesmo tempo, nós tivemos uma consolidação dos próprios projetos e das marcas do Vale do Taquari, num contexto estadual. Agora,
para esse público, né, e para todos os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham, de que maneira foi organizado realmente a metodologia dessa pesquisa, Daniel? Bom, a primeira questão foi que nós tivemos uma virada de governo, né, da diretoria da Fiergs, e pela primeira vez, até essa questão é interessante, pela primeira vez existiu uma oposição, e a eleição foi muito disputada, foi a questão Vitória do Cláudio Bier. Cláudio Bier venceu por um voto. Na chapa dele, houve muito apoio da construção civil, e hoje nós estamos com vários diretores dentro da diretoria da Fiergs. Então, conseguiu já nessa virada aí de gestão a conquista, né? Um investimento por parte da Fiergs para a pesquisa. A Fiergs passou por um problema, não é um problema, mas é um desafio financeiro com a questão da enchente, né? E desfez vários conselhos, então, e comitês que existiam, né? E a construção civil foi uma das poucas que se conduziu a sequência. E eu estive, inclusive, em eventos com o presidente Cláudio Bier, e uma das falas dele é desencastelar a Fiergs. Sim. E a gente vê que há uma tentativa de regionalização por parte da federação. Isso a gente também tem que dar os parabéns ao Sinduscom RS, né, que é nosso parceiro. A gente é independente, mas ele sempre trabalha em parceria, porque ele puxa muito essa questão lá dentro da Fiergs. Então, essa é a questão da metodologia. O segundo passo é entrar em contato, escolher as cidades, né, porque nem todas poderiam ter a sua pesquisa, isso inviabilizaria o projeto, e depois disso a gente teve que indicar os seus capitães regionais, né? No caso, o nosso foi o André. A gente indicou o André, né? O André prontamente aceitou. Então, ele fez mais esse contato com a Brain, que é a empresa contratada, e assim aconteceu em todas as outras cidades que eles também Isso, e André, como é que foram os contatos, como é que foi a construção dessa base de dados para essa primeira pesquisa? Vamos lá, eu fui o primeiro que questiona, mas eu tenho que dar crédito para ela. Bom, a base de dados, ela foi, primeiro, eles fazem um compilado de informações, tanto por inteligência artificial, busca nos cartórios, busca na prefeitura. Até a Secretaria de Planejamento teve um dado do primeiro semestre, nós trouxemos aqui também, Então, de aumento, de elevação. Registro de imóveis, todos esses lugares são a base de dados principal, antes do lançamento. Tá? E foi feito contato com as construtoras para receber as tabelas de preço de todas as construtoras. Tá? E não foi só de Lajeado, foi Lajeado, Arroio do Meio, Encantado e Teutônia, Estrela e Teutônia. Então, essas cidades foram as bases para o trabalho. Tá? Então, tabela de preço, registro de imóveis, cartório, Secretaria de Planejamento, Prefeitura, todos esses dados e inteligência artificial para tirar dúvida. Fazer análise em relação à veracidade dos dados e estabelecer padrões do comportamento. E aí eles têm a metodologia de análise, né? Então, inclusive veio uma primeira análise que a gente conversei com o Daniel. Na primeira análise a gente pediu para refazer. Ela estava menos completa. Essa análise agora já veio completa e vai servir muito para a gente balizar o trabalho daqui para frente. É um trabalho, a gente entende, por muito sério. Se tu pegar, e eu me baseio na compreensão não só pelos nossos dados regionais, pelos dados nacionais que batem muito com o que está acontecendo, o que eles trazem para nós. Não sei se chegou a olhar a pesquisa. Sim. Os dados nacionais, eles refletem muito o que está acontecendo e nós estamos um pouco descolados. Tem a enchente, para mim ela descola. Tem um trabalho muito forte, não sei se eu saí da tua pergunta. Não, fica à vontade. Tem um trabalho muito forte regional, a gente se questiona muitas vezes aqui sobre representatividade política, né, da região. Eu acho que por menos que a gente tenha um representante nomeado, a gente tem uma representatividade bem interessante
Se a gente for ver a execução das próprias pontes, as melhorias pós-enchente, e tu for andar pelo estado, é a região, eu ando mais ou menos bem por aí, que está mais pronta depois da enchente. Exatamente. Eu estive em Santa Maria. Não tem ponte. Tá terrível. Tá terrível. 2 semanas que eu fui para lá, passa na ponte tem uma ponte do Exército que não sei que eles não estão nem começando a mexer ainda. Pois é. Né? E é uma discussão muito grande entre Estado e concessionária sobre responsabilidades ali. Então, a gente, como mobilização regional, e isso traz investimento, traz pessoas. Então, sim, a gente está descolado por vários motivos. Se a dimensão ela é tão grande quanto está na pesquisa, ou se isso aos poucos vai parecer um pouco menor, mas sim, estamos descolados. E a pesquisa ela representa isso. Pela metodologia dela, dá para sim ter uma e as construtoras foram todas as construtoras ou foram estabelecidas? Não se sabe. Não tenho como... Não tem e não quero, né, ter a informação de quem mandou, porque aí perde a credibilidade. Eu sou o capitão regional, mas eu sou um associado do Sinduscom e um colega e concorrente dos nossos colegas. Então, tem que saber que ela é quantitativa e qualitativa, então, sem estabelecer quem necessariamente respondeu. Bom, este é o Rumo, futuro da mão de obra na região. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com o Rumo, o futuro da mão de obra na região, um oferecimento, areia para cada etapa da sua obra, você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. Colégio Evangélico Alberto Torres, educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. É o SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site, Sicredi é ter com quem contar. Quer fazer uma graduação presencial na Univates? Escolha o curso e inscreva-se agora em univates.br/vestibular. E as inscrições para fazer o curso de graduação EAD estão abertas. Também tem o semipresencial lá na Univates. Acesse o site da Univates, univates.br, e saiba mais. Rodos do Vale para o Brasil, Rodos e Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Temos conosco também a Metalúrgica Hassmann, 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Construtora Giovanella, 40 anos. A Construtora Giovanella pavimenta caminhos com obras de qualidade e responsabilidade. Na nossa lista de patrocinadores está conosco também a Tomasi Logística. Acesse o Instagram, @TomasiLogística, e fique por dentro das oportunidades. O Rumo que trata justamente sobre isso. Oportunidades, possibilidades para os empreendimentos regionais, e o assunto de hoje é construção civil no Vale do Taquari, o crescimento, desafios e tendências do mercado imobiliário a partir de pesquisa, da primeira pesquisa de ambiente feita pelo Sinduscom em parceria com a Fiergs aqui no Vale do Taquari. E os nossos convidados são o presidente do Sinduscom, o Daniel Bergisch, e o vice-presidente da entidade, o André Damiani. Bom, senhores, alguns detalhes da pesquisa que mostram realmente um rumo para onde seguir, perdão do trocadilho com o programa, mas um caminho a seguir na construção civil, e que me chamou muito a atenção,
Primeiro, que o número de empreendimentos verticais, esse nós falamos, 4 vezes maior de um semestre do ano passado comparado com esse, mas a tipologia e o padrão do produto. 67% dos imóveis são 2 dormitórios, 17 com 3 e 17 também com 1 dormitório. E o padrão do produto, a maior parte, 36% das unidades verticais lançadas, Minha Casa Minha Vida. Compactos, 29% e alto padrão, 12%. 2 anos de dificuldade no alto padrão e que agora volta a se mostrar também um empreendimento. André, já começamos com o Daniel no primeiro bloco. André, esses números com relação a Minha Casa Minha Vida, os compactos e alto padrão, o que eles indicam para as construtoras? Eu acho que primeiro indicam a pulverização que está acontecendo no Vale. Antigamente a gente parecia uma manada, né? Um lançava, um copiava, o outro copiava. Agora aqui a gente já tem bem distribuído os dados, bem distribuído os segmentos e todos os segmentos atuando na região para atender o Vale e atender todas as populações. Então, para mim, a primeira leitura é que a gente tem uma distribuição bem razoável dos produtos ofertados aos consumidores. Tanto que, apesar do volume de lançamentos, o estoque é relativamente baixo. Então isso indica tanto que há uma venda, ainda muitos produtos na planta, eu tenho visto que tem saído bastante vendas nesse sentido, mas também daqueles que já estão prontos. Sim, não, o estoque de produto pronto não é... Eu agora estou sem esse número aqui, porque tenho que dar uma procurada aqui, mas eu acho que era 523. Eu tenho total. 553 unidades 553, verticais. É isso. Daniel. Isso é saudável, né? Isso é medido, né? O pessoal mede, até nem é só a quantidade, mede o tempo, né, do estoque, qual é a idade desse estoque. O estoque não pode ser muito velho, né? Porque isso demonstra que... Deprecia. Que o mercado não só deprecia, mas o mercado não está saudável, ele não pode... Né, vamos dizer assim, a melhor hora de se comprar um imóvel é realmente no lançamento. Né? Isso do ponto de vista do investidor e mesmo do proprietário, porque ele vai pegar, ele vai suavizar, né, um parcelamento, porque ele consegue usufruir desses 3, 4 anos da construção para distribuir a sua entrada e mesmo depois, daqui a pouco, precisar de um financiamento bancário, ou mesmo para quem não vai precisar do financiamento, também consegue diluir, fazer reforço. E o cara que está investindo, ele vai pegar a valorização que o imóvel por si só vai ter, porque a melhor hora de revender o imóvel é quando ele recém ficou pronto. Né? Então, isso aí é uma construção de uma, vamos dizer assim, de uma evolução mental, né, que está tendo uma educação financeira que se criou para o investidor, sabendo que realmente é um produto independente da fase da economia, ele sempre vai ser um produto conservador, né? E ele tem que ser medido no médio e longo prazo, né? A gente não está brincando com ações, alguma coisa, fazendo day trade, né? Então, realmente, o cara que está pensando nisso, que ele vai adquirir capital no médio prazo, o imóvel sempre vai valer a pena. Então, essa foi a questão do que a gente viu, que o lançamento também começa a se vender mais. Antigamente, lá já tu tinha que estar com os imóveis prontos para conseguir vender e consolidar, né? Mas isso também depende de uma confiança que tu vai conseguir passar, as consultoras vão conseguir passar para os seus investidores, né? Então, isso vai se construindo. E aí a gente está aqui como sindicato tentando também puxar todo mundo junto nessa questão da credibilidade, né? E me chama a atenção também os valores, né? Vamos lá, 553 unidades verticais em estoque, o padrão standard, de 350 a 700 mil, representa 34,9%, 35%, né? 35% da oferta total. E o preço por metro quadrado privativo em Lajeado é de 8,3 mil o metro quadrado, né? Média, com variação de até 9 mil. 8,1 para 2 dormitórios, e o super luxo com um valor de 22,3 mil por metro quadrado.
os valores também estão dentro das taxas, dentro daquilo que é investido na construção? Como é que vocês avaliam a questão de preço do produto? Eu acho que isso ainda não acompanhou, né? A gente tem uma densidade demográfica que está se tornando significativa, pelo que o André falou também, a gente é um município pequeno, né? Falando de superfície. Isso, Lajeado. Lajeado, né? Então a densidade, ela é significativa, se for analisar, né? Quantos metros quadrados tem disponível para cada habitante. Então, o metro quadrado privativo, que você falou que está pro standard na faixa dos 8 mil reais, ele é considerado baixo valor se a gente for comparar com outra cidade que tem a mesma densidade, sim, né? Sim. Então, assim, se a gente for comparar com polos aí que a gente vê, por exemplo, litoral, né? Capão da Canoa, Tramandaí, que são mais verticais, região metropolitana, Gramado e Canela nem se fala, que tem ainda toda essa questão do mais denso ainda, mais glamour, né? Mas mesmo que comparar com regiões mais próximas da distribuição financeira, como Passo Fundo, Santa Maria, a gente ainda tem 1 metro quadrado mais baixo. Isso acho que ainda não acompanhou. Não sei se tu concordas com Mas isso também tem uma situação, né? Muitas pessoas que são de Lajeado, que fazem economia, muitas vezes fazem um investimento maior, numa residência maior, em uma cidade mais da redondeza, né? Uhum. Nós vemos muita gente construindo Santa Clara, construindo Cruzeiro, construindo também por causa desse preço, né? Mas a gente viu também construtoras de Lajeado que foram construir em outras cidades, né? Várias foram para outros polos porque viram que ali estava o metro. O próprio valor do terreno também que acompanha. Aqui nós tivemos a própria inundação, ela trouxe um aumento considerável em muitos imóveis que ficam fora dessa cota. Né, o nosso preço metro quadrado em relação a outros centros é um dos menores preços do estado. Tá? Mesmo esses 8 mil... Comparando com cidades de perfil semelhante. Porto Alegre, então vamos dar um dado direto. Porto Alegre, o 8 mil reais é o preço do investidor que aporta antecipadamente o valor integral. Então, vai acontecer um lançamento, não é nem parcelado. Esse é o valor para o cara que paga na frente. Uhum. Tá? A gente faço fazendo a construção, vai demorar 3, 4, 5 anos para ter o produto na frente e vai pagar hoje 8.500 para... Por quê? Porque o preço metro quadrado estimado médio, dependendo do produto, é 17.500. Nós estamos falando aqui de 8.500. O preço de mercado médio, podendo alcançar 34. Isso não está na pesquisa, porque essa é uma outra que eu fiz. Fui fazer bater perna. Tá? Então, assim, nosso preço ele é extremamente competitivo, por isso que vem muita gente investir em Lajeado. Também. Por quê? Porque a gente, além de ser um polo, vende a um preço bom, barato, porque a gente... Vamos lá, as construtoras aqui, elas são de quem trabalha. Uhum. E aqui não estamos falando só eu e o Dani. Estamos falando dos nossos colegas. A gente está representando aqui. Então, assim, uma mega empresa que os donos sumiram da cidade e não estão aí. A maioria trabalha na empresa, cuida da obra, cuida do custo, para fazer com que na isso... ponta do lápis. Isso. E nesse trabalho que a gente faz para gerar credibilidade, também a concorrência aumenta. Temos cases nossos colegas que foram para fora e que percebem o valor agregado sendo maior. É aquela ideia, né, Damiani? O santo de casa não faz milagre, né? Porque nós temos pessoas também, daqui a pouco que aqui acreditam, tá muito caro o preço, mas vindo muita gente de Porto Alegre fazer investimento aqui. Tá pertinho de Porto Alegre, o valor é menor do que na comparação, tem tudo isso. E o retorno acaba sendo bom, porque como tu compra bem, o retorno é bom. A tua valorização a médio prazo, ela será maior, porque tu comprou muito bem. Essa é a realidade. Quando tu compra em Lajeado, o Lajeado continua crescendo. Saiu uma pesquisa a da Corsan, né? Há poucos dias, que a estimativa mínima, para mim, ela é mínima, de 120 mil habitantes em 20 e poucos anos. A gente não teve uma pesquisa que 98, segundo... A tendência é que a gente vai ser o segundo município que mais vai crescer população nos próximos 25 anos, né?
Pois é. perdendo só para Capão do E a Canoas. tendência no Rio Grande do Sul é redução. Isso, é. E assim, ó, quando a gente vai fazer esse comparativo, que nós estamos falando do metro quadrado privativo, a gente não pode analisar uma cidade onde tem vamos dizer, uma atuação menos significativa de construção civil, porque onde tem pouco imóvel, pouca construtora trabalhando, existem mais distorções de preço, porque a oferta, ela é pequena. Então, assim, se tu pegar um mercado que nem a região metropolitana, principalmente Porto Alegre, ali o mercado mesmo se autonivela e se tá bem balizado os preços, né? Tu vai pegar por região, metro quadrado vai mudar muito pouco, mesmo o Capão da Canoa também dá para falar isso aí. Não é, daí Lajeado, por isso que a gente falou, eu considero que Lajeado agora, pelo número de construção que tem, nós já estamos num nível que o mercado vai conseguir realmente balizar de forma mais comparativa, né? Mas nós estamos com essa média baixa. A tendência é que também vai subir. A tendência é de aumentar o preço, então, no metro quadrado. A verticalização também traz um custo para isso. A gente se obriga a verticalizar pelo custo do terreno, mas o custo da obra não fica menor verticalizando. É. Tá? Existe um limite que não compensa mais subir E o qual é o prédio. motivo dessa... Claro, tem o motivo da própria área, mas também indica uma mudança de comportamento, porque algumas gerações o sonho era que era uma casa com pátio, para botar uma piscina, para botar um quiosque. Hoje o que é o cotidiano, é a vida mesmo, o que vocês acreditam que essa tendência de verticalização tá tão forte em Lajeado? Tá na pesquisa até a resposta. Vai lá, André. Vai lá. Então tá mais embasado, então. A resposta. Bom, eu não estou com ela. Não, o mas celularzinho é pequeno aqui para enxergar tanta coisa. A pesquisa desenha que o interesse de consumo começa pela casa. Tá? Todo mundo continua aquele sonho. O sonho do baby boomer continua o mesmo. Mesmo na geração Z, né? Uhum. Todo mundo começa sonhando assim, mas quando vai avaliar a viabilidade, compra o terreno, encontra a mão de obra, vai ver o custo para construir, descobre que é mais o financiamento, como é que faz para financiar, percebe que construir é mais complicado do que financiar um imóvel pronto, um imóvel verticalizado. Por isso que tem acontecido essa verticalização. O maior desejo de compra está na geração Z. Olha, isso é curioso, né? É. Porque se imaginava o contrário um tempo atrás. Essa geração já não quer mais, ela, né? A gente viu um impacto na pesquisa, principalmente, né, nessa questão dessa nova geração. A responsabilidade que é adquirida quando se tem um filho. Exatamente. Né? Quando se tem um filho, se muda as suas prioridades e o imóvel passa a ser prioridade. Foi assim comigo. Minha filha nasceu. Já era assim há muito tempo. Eu também. Mas é isso. Então, assim, a pesquisa ela demonstra comportamento e a gente tem uma mudança de comportamentos muito grande por N motivos, né? Tá aqui uma das mudanças. Ter a pesquisa já demonstra que a preocupação não é só a melhor ferramenta para a construção civil, é entender o que as pessoas precisam. Quantas pesquisas o próprio Ahora tem buscado que o mercado faça? Ou a Ahora instiga isso, né? Então, assim, a partir das pesquisas, ou essa pesquisa demonstra um nível de comportamento onde as pessoas querem poder usufruir da vida, do tempo que a vida permite ter. E se envolver menos então, nesse ambiente. As centralidades, tu ter as centralidades, estar dentro de alguns centros onde tu vai poder usufruir e usufruir muitas vezes é morar bem perto da pizzaria que tu quer ir tomar uma cerveja e voltar caminhando, né? Claro. Entendeu? Porque senão como é... Tem próximo ao trabalho, próximo ao... academia. Lugar que eu não frequento, mas é isso. Próximo ao mercado, próximo ao posto de saúde, que possa fazer o deslocamento dependendo menos do veículo. Tem muito disso, né? A forma como tratávamos, vocês até são mais jovens, os pets há 40 anos atrás e como a gente trata hoje. Isso é uma mudança de comportamento.
Isso indica, inclusive, na escolha do seu imóvel. Na escolha do imóvel. O PET hoje Que antigamente até tinha condomínios que não permitiam o PET, né? Tu imagina hoje em dia tu lançar um imóvel assim. Há pouco tempo, subir no elevador com o PET não era muito bem visto. Hoje, Tá tranquilo. E os pets têm até carrinho de nenê. tem. Mas, Felipe, assim, um comparativo que eu gosto sempre de fazer, até pela proximidade que a gente está de Santa Cruz, que é um outro polo, né? Então, ninguém se dá conta, né? Porque conhece as duas cidades, não se dá conta que, por exemplo, o número X de metros quadrados que mora um Santa Cruzense tem que morar 5 lajadenses. A nossa densidade é 5 vezes maior que a de Santa Cruz, e se o pessoal não se dá conta, né? Então, e a gente ainda sofre porque nós estamos com esse metro quadrado privativo menor que Santa Cruz, e o nosso terreno é mais caro, porque O terreno, sim. é mais disputado, né? Exatamente. Este é o Rumo, o futuro da mão de obra na região. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos aqui com o Daniel Berges e com o André Damiani. Já voltamos. Voltamos, rumo o futuro da mão de obra na região, num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomasi Logística, rumo ao futuro da mão de obra na região, que você acompanha pela 102.9, também pelas nossas redes sociais, em imagens lá no YouTube, no A Hora TV. Curta, compartilhe, sugira assuntos para trabalharmos aqui. O nosso tema de hoje é construção civil no Vale do Taquari, o crescimento, desafios e tendências do mercado imobiliário. Os convidados Daniel Berges, presidente do Sinduscom Vale do Taquari, e André Damiani é o vice-presidente, e eles estão aqui porque o Sinduscom fez a primeira grande pesquisa a respeito do ambiente da construção civil, tendências e números com base aí em uma consultoria contratada de São Paulo, a Brain, que fez esse estudo, com o apoio da Fiergs. Bom, Daniel e André, um dos aspectos que chama atenção é o custo do dinheiro, o funding se chama, né? Que vem de fundo, né? O custo para a construção civil ainda é muito alto. Por outro lado, aquele investidor que tem, né, que está neste mercado, ele consegue resultados que se mostram melhores do que outros tipos de investimentos no médio e no longo prazo, pelo retorno que se garante com a construção civil. De que maneira a gente avalia essas duas questões? A dificuldade do funding, do dinheiro ser muito caro ainda para os financiamentos, para a construção civil, e ao mesmo tempo essa possibilidade de investimentos. Felipe, a gente precisa analisar que o principal fomentador e financiador do mercado nacional é a Caixa Econômica Federal. Ela detém mais de 80% dos financiamentos. Então, é uma estatal, né? Então a gente tem faz com maestria, né? Faz muito bem esse processo, mas com pouca concorrência. Os outros bancos privados não conseguem acompanhar, até porque existe, volta e meia, algum programa do governo subsidiando juros, né? Inclusive o aumento do Minha Casa Minha Vida agora para mais uma faixa, né? Recentemente, dois fatores. Esse da faixa 4, né? Que conseguiu até imóveis até 500 mil. E agora foi lançado no fundo que é fomentado pela poupança, SBPE, que a gente chama, que tinha um teto de 1,5 milhão, passou para 2,250 milhões, né? Reduzindo os juros também.
Mas voltando a falar do custo do dinheiro, os bancos privados que não conseguem dar esse incentivo, eles têm que aplicar a base de uma Selic mais o seu spread, que é o lucro do banco, né? Uhum. Então, quando eles vão passar isso por uma construtora, até eles, às vezes, conseguem passar de forma menos burocrática, né? Maior agilidade, mas o custo é maior. Então, a gente já participou recentemente de alguns eventos onde a gente teve explanações de bancos privados e bancos públicos, e a gente se pergunta por que a gente não consegue fechar a conta de pagar uma Selic mais um spread bancário para tomar o dinheiro emprestado para construir e receber lá num ciclo meio longo, distante de fluxo, né? Então, aí que entra o investidor que tem uma relação de confiança direta com uma consultora, ele consegue ter um desempenho muito mais satisfatório do que se ele botar em algum outro mercado, né? E a consultora também consegue ter um custo menor, né, do uso desse dinheiro. Então, a gente vê no mercado de capital entrando esses fundos imobiliários, né, que ainda precisam ser mais agressivos do ponto de vista do custo para as consultoras adquirirem eles. E do outro lado, um lado negativo de se trabalhar com banco estatal, assim, é que, de fato, pela legislação, por todo o controle que tem, ele é muito burocrático. Então, assim, né, tem que ter controle de qualidade, de fornecedores, de processos, uma série de coisas que a consultora tem que estar muito organizada, e talvez a empresa muito jovem não consegue se adequar. Isso explica daqui a pouco esse descompasso no financiamento, porque os dados da pesquisa mostram que a captação bancária pelo funding caiu 52% no acumulado de 6 meses, 2024, 2025. Basicamente é isso. Então é muito mais a presença do investidor do que necessariamente a busca no mercado financeiro institucional. Tem que cuidar um pouco, desculpa, À vontade. a questão da nossa análise. Essa análise é nacional. Então, assim, como a Selic está muito alta, tá? Não se busca o dinheiro, mas também não se faz lançamento. A gente tem uma queda no nível de lançamentos e quando caem os lançamentos, em algum momento vai subir o preço, porque vai haver a demanda. Quando a Selic começar a baixar, ao invés de melhorar para quem compra, piora. A hora de comprar é agora. É mesmo? Por quê? Porque agora está mais barato, né? O preço está estancado, né? O preço não estagnou. anda o valor, mas na medida que volta a ter consumo porque tem financiamento, sobe o preço. Claro. Automaticamente, porque sim. tu não vai ter estoque, o estoque nacional é muito baixo. Nós temos uma situação regional, mas nacionalmente o estoque é baixo. E não é, então assim, ao invés das grandes construtoras estarem lançando, elas estão retendo os lançamentos por falta de fundos, né? Por falta de buscar dinheiro. Algumas estão indo para o mercado de ações, tá? Então vamos deixar isso claro. A Bolsa de Valores. Estão se fundeando lá, estão buscando fundos lá, e aí quem vai ser o dono desses imóveis? Os grandes investidores que trabalham na Bolsa. E hoje, qual o principal motor do crédito para o financiamento imobiliário? Continua a FGTS? É os dois, né? O FGTS e a poupança. Até também outra novidade que a poupança sempre trabalhou com o compulsório, né? Então 10% da economia da poupança ela deveria ser, ela não poderia ser financiada. Fugiu a palavra agora, mas ela não pode ser emprestada por um financiamento habitacional. E esse compulsório estão tirando agora, então vai ter mais dinheiro disponível da poupança para investir. E essas medidas, elas têm ajudado, essas últimas aí, com o aumento dessas duas faixas, o aumento da Minha Casa Minha Vida e do financiamento para Ajuda. A gente vê que realmente ela não é tão imediata, mas ela são uma soma de fatores que vai contribuindo, né? Tem uma outra característica, a gente falou muito da viabilidade de um investidor aplicar seu dinheiro em imóveis, né? E também a gente falou do preço que está estagnado
e que está retido, que ele vai ser repassado, porque o custo de materiais e de mão de obra continua crescendo superior a uma inflação, puxando uma inflação talvez, né? E a inflação que a gente tem de base lá de PCA não é a mesma que a gente sente, né? Então, o que eu queria dizer? Que quem quer comprar para uso, né? Para realmente morar nesse imóvel, se ele compra num lançamento, que ele vai ter lá seus 30, 40, às vezes tem consultoras que trabalham com 100 meses de financiamento direto, normalmente as consultoras não aplicam juros. Olha que interessante isso. Eles trabalham com INCC, que é um indexador financeiro, que corrige uma suposta inflação. E o nosso INCC, ele flutua entre lá 0,2, 0,3, mas a gente está falando na faixa de 7% ao ano, contra uma Selic de 15%. Né? Então, compra o imóvel lá em 100 vezes e a consultora está te aplicando apenas um indexador financeiro, monetário, né, que é o INCC, né? Então, tu vai tomar o dinheiro emprestado, qualquer lugar vai te falar Selic mais tanto. Vou pegar um dinheiro no banco X lá, o que é? É 6% ao ano, que barato, mais a Selic. Aí tu calcula, né? Então, 20... então mais TAC, 23. mais não sei o que. Então, 23, 24%. então compra um imóvel, parcela. E não, isso é importante a gente explicar, não mistura, né, no conceito, né? A pessoa que comprou e que tem uma correção monetária, a tabela de preços do seu imóvel, do seu patrimônio, também está corrigindo. Então, se aumentou lá 0,5%, 0,5% no último mês, sua correção no saldo devedor, o seu imóvel também está valendo no mínimo 0,5% a mais. Fora a valorização de ágio, que a gente fala, quando o imóvel vai ficar pronto, ele vai ter um ágio natural. Então, mesmo falando assim, nesses financiamentos de 30, 40, 50 vezes, normalmente se deixa também um parcelamento para o financiamento bancário. E o financiamento habitacional normalmente se contrata na entrega das chaves, quando se tem a documentação, quando se tem o habite, se tem a certidão do imóvel. Então, hoje nós estamos uma Selic alta, todo mundo, nós concordamos, né? Mas a tendência, se a gente está falando de 1, 2 ou 3 anos, é de baixa. Então, quando vai chegar essa hora da contratação, talvez a gente vai estar falando de uma Selic próximo a 10% ou menos, inferior a 2 dígitos, né? Então, por enquanto, se aplica um INCC, que é uma correção, e o financiamento vai ser tomado lá na frente, né? Uhum. André, nesse sentido, momento é agora, então, da compra? Sim, não, o momento é agora, porque a gente vem de não é uma recessão, né? A gente vem num crescimento econômico, tá? Mas com restrições a investimento. Nós temos um concorrente que remunera muito bem quem não quer correr nenhum risco, digamos assim. Tá? Então, tu vai lá, aplica no CDB e, teoricamente, está ganhando mais. Mas não está. Na realidade, o imóvel, em relação ao CDB, nos últimos anos, ele teve uma valorização de 55% além do CDB. Então, assim, ele valoriza mais. Por quê? Porque, de novo, eu vou voltar lá, a produção ainda é menor do que a demanda. E a demanda continua alta. Os imóveis também melhoraram. Tá? A gente tinha imóveis num perfil. Hoje, a gente estava falando há pouco offline aqui, a gente tem imóveis mais complexos para demandas maiores, mais elevadores, mais conforto, mais segurança. Então... Me permite só uma interrupção aqui, André. Semana passada, o Sinduscon Rio Grande do Sul lançou uma campanha falando dessa questão do imóvel novo, né? Porque realmente as consultoras precisam, por legislação, e acompanham as suas tecnologias, modernidade de aplicar todos esses fatores no seu imóvel novo. Então, isso que a gente está falando é o que a gente chama do upgrade de imóveis. De repente, a pessoa já até tem imóvel, mas o imóvel ele também precisa ser renovado, né? Uhum. Não, e o curioso também é uma baixa inadimplência, pelo que eu percebi nos dados regionais, né?
com relação à compra e financiamentos de imóvel. É algo que a gente vê a inadimplência crescendo em alguns setores, na construção não parece tanto. Segundo os dados, 1,4 é o índice de inadimplência na construção, nas compras de imóveis, é por aí? Sim, esse dado ele busca lá no funding, lembra? Ah, por que também o crédito para as construtoras não é tão focado pelos bancos e sim para o consumidor final? Porque a inadimplência do consumidor final é muito baixa. Então, a pulverização, o dono do banco ele está cuidando do dinheiro dele, né? Sim. Tá? Ou de quem investiu nele. Ele pulveriza, ele prefere financiar já pronto, e a inadimplência ela é baixa por quê? Porque quem compra não quer perder. Exato. Já deu lá 30, 40, 50% de entrada. Tu botou tua vida lá para comprar aquele imóvel. Fica como prioritário de todas as despesas. Tua Né? prioridade é essa. Então, nós não estamos falando de algo que se tu não pagou, não faz falta. Vai perder a tua casa. A casa, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é feliz até no nome, porque é a vida, né? Uhum. Então, alguns brincam, né? Minha casa é minha dívida. Mas é melhor ter uma dívida que vale a pena do que uma dívida no sapato, né? Mas hoje, eu acho que ainda completando a resposta anterior, por que é bom investir em imóvel? Porque o imóvel ele só melhora. A qualidade das residências, o investimento que a gente tem feito para entregar imóveis melhores, o alto padrão de 15 anos, 20 anos atrás, hoje não é mais alto padrão. Eu não estou falando de luxo, estou falando de alto padrão. Tá? Então, assim, tu só compra algo que melhora. Tu tá morando numa casa de 10 anos, o que tu tá olhando? Para melhorar. Tá? Ou vai melhorar o bairro, ou vai melhorar o portão, ou vai melhorar a qualidade da porta, porque o paladar não retrocede, né? O que tu já conhece, tu quer melhor. E essa é uma dinâmica do mercado. As pessoas querem melhorar de vida. E a gente hoje entrega algo muito melhor. A tecnologia, as casas, há 10 anos atrás, muito bem o interfone. Hoje elas falam contigo. Tem uma questão arquitetônica também, André, que tu me fez lembrar agora, para tu ver como isso muda em pouco tempo, né? Duas questões. Uma, há 10 anos atrás, se lançasse um imóvel com, por exemplo, 2 dormitórios, poderia ser vendido com um banheiro. Ou, às vezes, era uma suíte e um banheiro. Hoje, tu já tem que ter 2 suítes e um lavabo. Ou se é 3, tem que ter 3 suítes e um lavabo. Essa é a questão arquitetônica. Outra questão, posicionamento de uma churrasqueira, né? A gente tem a nossa cultura, o imóvel tem que ter churrasqueira. Daí, onde é que se colocava a churrasqueira inicialmente? Era lá na lavanderia, né? Sobrou um cantinho, fazia churrasqueira. Depois, vamos botar uma sacada. Que legal, vamos botar uma sacada. Daí, depois, o cara fazia o churrasco na sacada e trazia o churrasco para a sala de estar, para a sala de jantar, para não sei, né? Ia pingando a carne no meio. E agora não, a churrasqueira é do lado o ícone da casa, do apartamento, do imóvel. Então ele tá junto com os amigos, ele tá onde é que tá o estado. Naquela divisão da cozinha com a sala, assim. Então se tu pega um imóvel de 10 anos, aquilo ali tava certo naquela época, mas agora tem uma ideia que a gente pensou, realmente é isso, né? Verdade. Então, você vê como... Bom, senhores, para nós chegarmos... Bom, nós não vamos chegar numa conclusão com relação a essas situações que nós abordamos, mas a pesquisa ela mostrou um norte. A partir disso, o que vocês gostariam de salientar do que nós conversamos? O que fica de mensagem final que essa pesquisa trouxe para as construtoras, para os consumidores e por que ela foi importante, André? A pesquisa, primeiro, deixa claro que o mercado de Lajeado e região é um grande mercado para os investidores. Tá? É um hub de mão de obra para toda a nossa região e a gente exporta mão de obra e qualidade. Senão não teria essa produtividade que a gente tem. A gente é um mercado que hoje verticaliza tal qual qualquer outro mercado, se não mais. Então, assim, fica muito claro que para quem mora aqui, para quem quer investir aqui, Lajeado é um grande polo. Perfeito, Daniel. Eu acho que eu
sou um pouco assim, vamos dizer, o meu parecer é um pouco duvidoso na questão de falar de Lajeado, porque eu sou natural daqui, eu tenho muito orgulho disso, né, de a gente ver a cidade se transformando. Mas eu vejo de saudável que a pessoa nos apontou, é que a gente focava num tipo de imóvel e de tamanho e de padrão, de luxo, assim, né? Isso é questão de mesmo de 3, 4 anos atrás. E a gente viu essa distribuição agora, né? Que a gente diminuiu, talvez, o número de imóveis de 2 dormitórios, que focou no compacto, no 3 dormitórios, e teve uma distribuição equilibrada. E no padrão também, a gente tinha muito padrão de classe média, e a gente agora tem econômicos, né? Tem luxo, tem super luxo. Então, isso é um perfil de uma cidade que tende à metrópole, né? Sem distorções, né? Não quero dizer a gente está se achando uma metrópole, mas é o que acontece num grande centro, né? Que tem imóvel bem pequeno, mas muito bem centralizado, né? Onde a gente consegue fazer muita coisa a pé. Tem imóvel de muito luxo, com toda essa tecnologia que a gente falou, e isso tudo no nosso mercado a gente viu acontecer. Então, eu acho que a gente está no caminho. A cidade, uma cidade rica é uma cidade vertical, porque ela arrecada mais imposto, né? Ela tem menos área para ser cuidada, ela tem mais segurança. Então, a gente vê que nós estamos num polo. Pode ser um polo pequeno, se for comparado em números vamos dizer, números globais, né? Mas dentro do nosso Vale do Taquari, a gente é um polo e tem demonstrado isso na distribuição das faixas, né, de classe social, de tamanho, de tipologia de imóvel também. Perfeito. Bom, este é o Rumo, futuro da mão de obra na região. Nós vamos nos despedindo, agradecendo muito ao Daniel Berges, presidente do Sinduscom. Muito obrigado pela presença, foi uma satisfação conhecer um pouquinho mais dos resultados da pesquisa e ter essa análise juntamente com o André Damiani, vice-presidente. Obrigado, André. Obrigado. Fazia tempo que não conversávamos pessoalmente, né? Pois é. Eu tive algumas vezes visitando o André na empresa lá. Teve uma vez que nós fomos fazer uma revista, nós ficamos 50 minutos conversando. Não, né? a gente é bom de papo. Ele é bom de papo. Café, não, e era a hora do almoço. Não, vamos ficar aí, depois a gente sai. Bom, queremos agradecer também, gostaríamos de agradecer também a Cascalheira Stone Garden, nosso patrocinador, SEAT, Cooperativa Sicredi, Univates, a Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomás Logística, no momento que toca o celular, e que também nós encerramos o programa por hoje. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima semana.